Pastor Israel, muitas pessoas hoje, né, no caso assim, pastores, teólogos, até o pastor Marcos na sua saudação inicial, ele citou isso também, que viu recentemente, né, um pastor falando isso, eles insistem, né, em dizer que não existe mandamento na Bíblia para o cristão guardar o sábado, né, e defendem, com unhas e dentes, por assim dizer, né, a guarda do domingo. E a principal, né, uma das principais colocações que eles falam sobre a guarda do domingo é porque Jesus teria ressuscitado no domingo. Esses argumentos são verdadeiros? Procedem? Da onde surgiu? Como que eles fizeram essa manobra toda aí? Pastor Israel. Uma das coisas que você precisa ter isto em você. Às vezes uma pessoa fervorosa, prega muito bem, fala muito bem, ela ensina, tal. Ela acha, não, Deus está comigo. Beleza, isso é importante. Mas se você olhar o que está escrito nas Escrituras, lá no livro de Atos 18, verso 24, se você vê as qualidades de Apolo, a Bíblia fala que ele é varão, eloquente, né? Poderoso, fervoroso nas Escrituras. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele falava e ensinava diligentemente na sinagoga. Mas quando o ouviram, Priscila e Áquila tomaram consigo e lhe ensinaram mais pontualmente o caminho do Senhor. Então é isso aí. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E a ordem é crescer. Crescer. Agora, irmão Aldo, daqui a pouquinho eu quero ser breve nessa, né? E depois apresentar uns pós e uns contras aí para os irmãos. Mas veja bem, na lei de Deus fala o porquê nós temos que guardar o sábado. Está lá na lei. Quando Deus entregou o decálogo para os anjos, e os anjos entregou para Moisés. Eles foram medianeiros entre Deus e Moisés. Então, a Escritura fala assim, lembra-te do dia do sábado para santificar. Olha, tá vendo? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tá? E ali ele explica, o próprio Deus explica por quê. O porquê. Ele fala assim, porque em 6 dias foram criados os céus e a terra. Certo? Agora, se fosse para você guardar o domingo, teria que estar na lei ou nas Escrituras, que não tem, porque Jesus ressuscitou no sábado. Em Jesus ressuscitar, digo, no domingo, não está escrito que é para nós santificar o primeiro dia da semana. Tá? E os irmãos vejam bem que na comunidade de Israel, a Bíblia fala assim, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, né? E nem o teu animal, e nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Tá vendo? Então já era um reflexo de que os estrangeiros tinham que guardar o sábado também. Quando o pastor Marcos falava a respeito, ele não citou capítulo, né? Mas falava, referendo ao capítulo 11 de Romanos, alguns dos ramos foram cortados, nem todos aceitaram, tá? Nem todos os judeus aceitaram. Então, alguns dos ramos foram quebrados para que tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado e participante da seiva e da raiz. Então, quando Deus derrubou a parede de separação de ambos os povos, ele fez um, tá? Agora, o gentil, quer dizer, pagão, agora ele é o quê? Israelita espiritual, porque ele é participante da seiva e da raiz, e a raiz é Israel. Quando você olha para o futuro, para a regeneração dessa nação, eles vão guardar o sábado, certo? Agora é importante você meditar, abra o teu coração, porque se você espera que vai morar na nova terra vai ter que guardar o sábado, correto? Agora, veja você,
é muito importante você entender que a lei de Deus, a lei, os 10 mandamentos, foram escritos por Deus. Foram escritos por Deus. Essa lei foi colocada dentro de uma arca. Tá? Agora, a chamada lei de Moisés, ela é chamada de lei de Moisés, não que Moisés deu alguma lei. Deus deu a Moisés, Moisés escreveu. Mas só que esta lei, ela era sombra. Ela era sombra. Ela foi colocada ao lado da arca. Tá? No livro. Pedra é sinal de eternidade. Livro é temporal. Entende, irmãos? Porque a lei de Deus, ela é perpétua. Você imagina bem, você descolar o 4º mandamento dos 10? Você que é evangélico, com todo respeito, irmãos, nós precisamos ter essa preocupação em salvação. Nós não estamos aqui discutindo com vocês. Nós estamos aqui para ver se nós nos unimos no Senhor. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele quer passar a mensagem. Nós não estamos julgando, repudiando, nós estamos levando a palavra. Agora você veja bem que a lei cerimonial, ela apontava a Cristo. Então Cristo veio abolir esta lei, que é a lei cerimonial. Se eu perguntasse para você, neste momento, quantos tipos de sábado existem dentro das Escrituras? 7 sábados. Tá? Se você for lá no capítulo 23 de Levítico, ali vai citar todos os sábados. E no verso 38 fala assim, além do sábado do Senhor. Certo? Porque a nação de Israel tinha suas celebrações, que eram as suas festividades dentro do ano. E naquele tempo, naquela data, ele não trabalhava. O pastor Marcos vai explicar isso depois, lá em Colossenses 2:16. Então isso é muito importante. Agora, eu quero chamar a sua atenção porque muitas vezes as pessoas, elas se referem mais ao chamado Novo Testamento. Queridos, não se confunda Novo Testamento e Velho Testamento. Velho Testamento é o antigo concerto. Tudo aquilo que se referia à morte de Cristo na cruz, certo? As leis e sacrifícios é chamado de Velho Testamento. O Novo Testamento é um novo concerto. E esse novo concerto, queridos, é Deus reconciliando consigo o mundo através de Cristo. Agora, como você quer aceitar Cristo sem a obediência? Ser uma nova criatura. Então nós precisamos ter este conceito, este conhecimento. Muitas vezes você, até foi dito aí por um dos nossos irmãos, que Paulo pediu para que os irmãos reservassem a coleta no primeiro dia da semana. Tá? Então o primeiro dia da semana agora é considerado como dia de guarda. Isso não tem nas Sagradas Escrituras. Que Paulo pediu para reservar, sim. Mas agora há uma contradição na fé de Paulo. A palavra de Deus fala assim que Paulo, ele está lá no capítulo 17 de Atos, que Paulo, todos os sábados estava na sinagoga. Como você explica isto agora? Paulo era judeu. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele era judeu. O Senhor Jesus Cristo tinha por costume todos os sábados estar na sinagoga. Muita gente fala assim, eles iam na sinagoga porque os judeus se reuniam aos sábados. Não. Em eu dizer que não vou te deixar satisfeito. Nós temos que mostrar a razão. Porque a questão não era o sábado. Era eles anunciar Cristo. Vocês analisem bem, tem um texto bíblico que eles diziam, né, que Cristo quebrantava o sábado. Agora pense, raciocina, se eles diziam que Cristo quebrantava o sábado, porque era um mandamento. Agora, volte um pouquinho, será que Cristo quebrantava o sábado? Cristo pecou porque ele expulsava os demônios,
curava, pregava o evangelho. Isto não é quebrantar o sábado, isto é obedecer. Então eles faziam isto porque eles tinham inveja, estavam perseguindo Cristo. Agora, se você considerar que Cristo quebrantava o sábado porque os judeus falaram, imagine, você tem que aceitar também outra fala deles. Se você acredita que Cristo transgrediu o sábado pela boca deles, você também precisa acreditar pela boca deles que Cristo foi nascido de prostituição, que eles falaram isso. Cristo foi nascido de prostituição, saiu da boca deles. Eles disseram que Cristo não era filho de Deus. Você crê assim? Então você aceita uma coisa e não aceita outra? Então nós temos que ter o discernimento. Vocês observam bem que muitas pessoas se justificam que Jesus, passando pela seara no dia de sábado, com seus discípulos, né? Eles colhiam espiga com as mãos e começavam a comer. Irmãos, ali não era pecado, eles estavam na missão. E a Bíblia fala assim, que tendo fome, então os discípulos colhiam espiga com as mãos e comiam. Então a lei dava direito. Está lá em Deuteronômio, capítulo 23, verso 24. Ele só não podia colocar no alforje, nas suas sacolas, porque eles não estavam trabalhando de colher espiga. Eles estavam na missão, tiveram fome. O que Jesus disse para eles? Não leste o que fez Davi? Ele e o que estava com eles, quando tiveram fome, não comeram do pão da preposição? Irmãos, olha, veja bem, quando duas pessoas não se batem, tudo que ambos faz é motivo de discórdia. Assim agiam os judeus contra Cristo. Eles não queriam nem saber, só queriam apontar Cristo. Então é importante você entender que o sábado faz parte do 4º mandamento. E você olha quando é que houve essa constituição da guarda do primeiro dia. E isso é profético. Eles vieram mudar a lei de Deus, o Império Romano. Tá? Agora, foram para os meus irmãos aí, né? É importante, irmãos, o primeiro dia da semana é o primeiro dia de trabalho, 6 dias trabalharás, mas o 7º é o dia do Senhor teu Deus. Então a nação no deserto, quando saiu da terra do Egito, o Senhor Deus derramava o maná durante 6 dias, e no 7º não. E no 6º caiu em dobro. O próprio Deus descansou, dando exemplo. Então, observa bem, queridos, hoje, isso é muito triste, tá? Sai dela, povo meu, sai dela. Enquanto o padre reza a missa, os evangélicos estão fazendo escola dominical, crendo em trindade, crendo em imortalidade. Isso é o sinal da besta. Ô Senhor, ô pastor Zé, vamos conversar. Nós vamos mostrar o texto bíblico, irmãos. Quando é que veio esse sinal da besta? Quando é que foi considerado por Deus que esse sinal seria posto? Então é importante que você se escape disso. Você olha com bastante carinho do 1º ao 3º mandamento da lei de Deus. Eu sei que você não toma o nome de Deus em vão, você não tem outros deuses diante do verdadeiro, você não faz imagem de escultura, você honra pai e mãe, você não mata, não furta, não adultera, não cobiça, não diz falso testemunho, mas você não aceita o sábado, que faz parte da lei. Como que você pode arrancar o sábado do 4º mandamento? Um sábio pregador, tá, que se destaca muito, ele disse o quê? Não, que o sábado é o descanso. Então hoje o descanso é Cristo. Eu quero que você trabalhe 24 horas. Você que diz que crê em Cristo, se você não sente fome, canseira, enfado,
Mas não é Cristo. Não se confunda. Não confunde a mente das pessoas. Agora, veja bem, será que Deus não dava descanso para o seu povo? Eles não tinham que guardar o sábado? Então não caia nessa conversa. Então, queridos irmãos, eu resumindo, biblicamente falando, não existe mandamento, porque o dia de sábado foi dado em memória da criação e não da ressurreição de Cristo. Coloque isso na sua mente.